Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Olha só, hoje de manhã eu tava assistindo uma live de uma pastora muito querida. E no decorrer da live ela tava falando sobre algumas coisas e ela falou um versículo que tá no livro de Marcos 9, Marcos 9, 23, né? Tudo é possível aquele que crê. E esse versículo ficou, né, na minha mente. E eu logo entendi que o Espírito Santo estava querendo falar comigo. E eu vim ler, né? Vim abrir e comecei a ler o capítulo inteiro. E nesse capítulo de Marcos 9, a partir do versículo 14, me chamou muita atenção, né? Do versículo 14 ao 30, que fala sobre a cura de um menino, que fala que desde a infância ele era tomado por um espírito imundo que não impedia ele de falar. E ele tinha crises, né, de convulsão, epilepsia, ele caía no chão, ele ficava, né, se debatendo, ficava com os dentes rígidos, né, fechados e a boca espumando. Mas veja só, o que o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Porque no versículo 23, Jesus ele diz: tudo é possível àquele que crê. Olha que cuidado, olha que ensino isso. Nós precisamos crer. A incredulidade nos impede de viver milagres. Às vezes nós desejamos viver tantas coisas no Senhor, mas nós nos deixamos levar por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então veja só, se nós formos olhar o versículo 14 em diante, do versículo 9 de Marcos, nos fala que quando Jesus chegou com os discípulos naquele lugar, já havia alguns discípulos de Jesus ali, né? E havia uma grande multidão e mestres da lei estavam discutindo. Havia ali uma briga, uma discussão, havia dúvidas, porque eles estavam discutindo justamente sobre o caso do menino. E aí, quando Jesus ele chega, ele pergunta: o que vocês estão discutindo? Tá lá no versículo 16. E aí vem, né, o homem no meio da multidão, o pai do menino, e ele fala: mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar, né? E aonde quer que ele esteja, esse espírito o apanha, ele cai no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido, enfim. E aí ele fala, os seus discípulos, né, não conseguiram expulsar. E aí, olha a resposta de Jesus no versículo 19. Ele fala assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Olha só, Jesus, ele ficou, né? Ele ficou bravo ali nessa situação. Ele fala: meu, até quando eu estarei com vocês? Jesus ele tá falando, não vou ficar aqui para sempre. Vocês precisam confiar nos discípulos, que eles têm autoridade para fazer isso. E vocês estão sendo incrédulos. Até quando estarei com vocês? Até quando vou ter que suportar a incredulidade? Traga o meu menino, né? Foi o que Jesus estava dizendo ali. E aí eles trouxeram o menino. Jesus, ele, né? Quando o menino, né, que estava ali com o espírito imundo, chega perto de Jesus, já começa a ter uma convulsão, enfim, cai no chão. Mas vejam só, o pai do menino fala que desde a infância ele passava por essa situação, né? E ele fala assim, ó, no versículo 22, né? No finalzinho do versículo 22, o pai do menino: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só, ele falando para Jesus: se podes. Jesus ele responde no versículo 23: se podes, tudo é possível àquele que crê. Olha só. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E olha só, e quando ele fala, né, ajuda a vencer a minha incredulidade, Jesus ele observa aquele cenário, aquele ambiente ali, e ele já vê que tava pessoas se ajuntando ali ao redor daquilo, e Jesus já imediatamente vai lá e repreende aquele espírito, expulsa, né? Espírito mudo e surdo. Eu ordeno que o deixe nunca mais entre nele. E automaticamente ali o menino foi liberto, o espírito saiu do menino, enfim. Mas olha as coisas que o Espírito Santo estava falando no meu coração, trazendo para mim, né, a respeito desse capítulo. Havia uma discussão quando Jesus chegou naquele lugar. Havia uma dúvida. Havia questionamentos, né, sobre a autoridade, até mesmo dos discípulos. Havia ali os mestres da lei, havia pessoas ali brigando, discutindo sobre a causa daquele menino. Vejam só.
Havia uma atmosfera de incredulidade. A incredulidade nos impede de viver milagres. A nossa incredulidade nos impede, muitas vezes, de acreditar que um irmão, né, possa vir e orar por cura, por libertação e que aquilo vai acontecer. Nós não podemos ter uma fé pequena, nós precisamos aumentar nossa fé. E também algo que me chamou a atenção, se existe algo que te impede de falar, de servir, de ouvir a Deus, de buscar o evangelho, persevere. Continue, porque nada pode impedir que a redenção, que a remissão, né, de pecados, que a libertação que vem de Jesus, que os milagres de Jesus te libertem, te alcancem. Esse menino, ele estava desde a infância, esse rapaz, esse jovem, passando por essa situação terrível. Mas havia um tempo determinado para que ele fosse liberto. E quando Jesus chegou na vida daquele menino, quando Jesus entrou naquela vida, naquela situação, aquele pai clamando, porque era um pai clamando, intercedendo e pedindo: eu creio, me ajuda, me impede a vencer a minha incredulidade. Faça alguma coisa, Jesus. Então eu vejo assim que havia uma determinação ali, havia um desejo, havia assim, aquele homem ele confessou: eu creio, mas eu ainda estou incrédulo. De repente, quantas coisas esse pai tentou fazer para ajudar esse filho e nada deu certo, mas quando Jesus efetivamente entrou naquela causa, ele disse: eu creio, eu preciso de ajuda. Eu preciso, Jesus, que você faça alguma coisa, porque os meus olhos eu não estou conseguindo crer. Aí sim, aquele menino foi liberto. Então, assim, continue crendo, independente da sua enfermidade, independente daquilo que você esteja acontecendo. Continue buscando a Deus e clamando por Jesus, porque quando ele entrar na tua história, nada vai poder impedir de que você seja liberto, que você seja salvo, que a sua vida seja restaurada. Também algo que o Senhor falou no meu coração, no versículo 22 e 23, né? Quando Jesus fala: se podes, tudo é possível aquele que crê. Olha só, Jesus falando, né? Eu estou aqui. Os discípulos já estavam aqui, estão aqui. Há uma autoridade, mas você precisa querer, você precisa acreditar que você vai viver o milagre. Você precisa crer verdadeiramente e deixar a incredulidade de lado. Às vezes o Senhor Jesus, ele vai enviar pessoas para te ajudar. E você precisa crer que essas pessoas são enviadas do próprio Senhor para te ajudar a vencer as tuas batalhas, as suas dificuldades, para trazer cura, para trazer restituição, renovo através de uma oração, através de uma bênção, através de uma oferta. Jesus, ele vai enviar pessoas para te ajudar. Amém? Também algo que o Senhor falou no meu coração a respeito dessa passagem. Às vezes vai ter uma multidão ao seu redor, né? Esperando para ver o que Jesus vai fazer. Às vezes vai ter uma multidão ali só observando, só olhando para ver se verdadeiramente Jesus vai fazer algo por você. Porque eu creio que aquele pai, aquela multidão estava ali ao redor dos discípulos porque eles estavam aguardando Jesus. Eles sabiam que Jesus ia chegar ali naquele lugar, né? Eu tenho esse entendimento. Então, aquele pai estava ali na expectativa de encontrar Jesus, de que Jesus fizesse algo. E vai ter pessoas ao seu redor só observando. Só observando a sua fé, só observando a sua atitude, só observando se o seu Deus, se o nosso Jesus vai ser verdadeiramente capaz de fazer alguma coisa. E olha só, muitos vão dar o seu milagre, aquilo que você deseja viver, como morto, como se tivesse acabado. Porque foi o que aconteceu com aquele menino, né? Quando Jesus ele vem e ele expulsa aquele espírito, o menino ele fica ali como morto, né? Algumas pessoas até falavam: meu, não tem mais jeito, tá morto, morreu. Mas veja só, minha irmã, glória a Deus, aleluia. Quando o Filho de Deus, quando Cristo Jesus, ele entra num lugar, não há nada que ele não possa ressuscitar. Não há nada impossível para Jesus Cristo. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a glória, tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. E nós que estamos em Cristo, nós que cremos, nós que buscamos a Jesus, tudo é possível para nós. Tudo é possível para nós. Então vai ter às vezes multidão, vai ter pessoas esperando para ver se Deus verdadeiramente vai agir na tua vida.
Mas veja só, mesmo quando às vezes Jesus ele já entrou, ele já tinha entrado naquela causa, ele já tinha expulsado aquele demônio, aquele espírito imundo da vida daquele menino. E o menino ele estava ali no chão, dado como morto. Às vezes Jesus já está agindo, Jesus já está fazendo. E às vezes as coisas podem parecer assim, não, morreu, não tem mais chance, mas eu preciso crer que Jesus está operando, que Jesus está fazendo alguma coisa. Jesus não está parado, Jesus não entra num lugar para entrar, Jesus não entra numa vida só para entrar, Jesus não entra num casamento, Jesus não entra, sabe, na vida de um filho, de um pai, de uma mãe só por entrar. Não, ele vai entrar para fazer uma obra, para fazer milagre, para ressuscitar, para trazer vida abundante, para trazer libertação, para trazer vida eterna, para trazer restituição, para nos dar um lugar novamente à mesa de Deus Pai. Então, Jesus, ele pode todas as coisas. E quando aquele menino tá ali caído, dado como um morto, a multidão olhando, Jesus, ele toma pela mão e ele levanta. Jesus, ele levanta e coloca de pé tudo aquilo que é dado muitas vezes como morto, que não tem mais jeito. Jesus, ele toma pela mão, aleluia, e coloca de pé. Então, creia que Jesus está te tomando pela mão e te colocando de pé. Ele não se esqueceu de você, ele entrou na sua causa, ele está trazendo libertação, ele está trazendo coisas novas para você, trazendo esperança, está te ajudando a vencer a sua incredulidade. Você só precisa querer dizer: Jesus, me ajuda, eu creio em ti. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Aleluia. Outra coisa também que Jesus, né, o Espírito Santo falou comigo através dessa passagem nessa manhã. Jesus, ele tá sempre ensinando. Jesus, ele ensina no secreto. Jesus, ele opera milagres também no secreto. Jesus não precisa de multidão. Ele é a glória, ele é a luz, ele é o amor, ele é tudo. Ele não precisa se aparecer. Jesus não precisa de multidão. Ele só vai fazer algo em multidão, em público, se tiver propósito. Mas não que ele precise. Jesus estava ali ensinando aqueles discípulos a ter tempo, né? Jejum, oração, consagração. Estava ensinando sobre caças espirituais, né? Que existem espíritos que precisam, né, jejuar e orar. Vida de consagração, vida de santidade com Deus, né? E algo também que me chamou a atenção, Jesus, ele não expõe ninguém. Quando Jesus, ele vê que ele tá conversando com o pai daquele menino e ele vê que tava se aglomerando pessoas ao redor daquilo ali, naquela situação, Jesus, ele olha para aquilo, ele vai lá e ele expulsa aquele demônio, aquele espírito e liberta aquele menino. Porque eu entendo que Jesus não precisa de espetáculo, ele não precisa expor ninguém, Jesus, ele não precisa usar a fragilidade do outro, o pecado do outro, a situação do outro, a doença do outro, as mazelas do outro, para se aparecer, para se engrandecer. Jesus não usa pessoas como plateia, Jesus não expõe pessoas. Algo também assim que o Espírito Santo falou muito ao meu coração, Jesus, ele não usa pessoas para atrair público, nem dá espaço para o diabo se sentir, né? Para ter plateia ao redor de demônio. Não, Jesus não faz esse tipo de coisa. Jesus não expõe seus filhos, aqueles que estão buscando a ele. Jesus, ele não vai te usar para te expor. Jesus não vai dar lugar para o diabo ter plateia. Porque Jesus, né? Se tivesse ficado ali interrogando aquele espírito, e um monte de gente aparecendo, olhando, investigando, querendo papo, aplaudir Satanás, um demônio que estava ali. Não, Jesus, ele já vai lá, já manda embora, faz o que tem que fazer. E ok, o que Jesus quer fazer é levantar aquele que está caído, aquele que está precisando, é trazer libertação, trazer cura, trazer vida nova, renovo, vida eterna para aqueles que estão buscando salvação. Jesus não quer expor você, Jesus não quer expor ninguém. Então, isso sim foi algo que o Senhor falou muito ao meu coração, né? E você vai viver milagres, eu vou viver milagres, você vai viver milagres em secreto. Jesus não vai precisar de plateia para fazer o seu milagre acontecer. Às vezes você vai receber a sua cura no seu secreto, dentro do seu quarto, com o joelho dobrado, orando na sala da sua casa, adorando o Senhor dentro da sua casa, do seu lar, quando ninguém estiver vendo você. Você não precisa necessariamente estar exposto em algum lugar. Eu creio que os maiores milagres de transformação, de alma, de arrependimento, de estar no quarto secreto. No quarto secreto é quando Deus ele vai revelar o seu coração para você mesmo.
Deus, ele vai revelar coisas para você. Você vai viver milagres no secreto, não vai precisar de multidão. Não vai precisar de multidão. Jesus, ele não precisa te expor a plateias. Reflita sobre isso. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale com você através desse vídeo e que o Espírito Santo de Deus possa falar com você da mesma maneira que ele falou comigo. Ei, incredulidade impede de viver milagres. Quando Jesus entra numa situação, numa causa, ele pode todas as coisas. Jesus não te expõe, Jesus não precisa de plateia, Jesus não dá espaço para o diabo. Ei, creia no Senhor. Tudo é para Ele. Acredite que o Senhor vai enviar pessoas na frente dele. O Senhor vai enviar pessoas com a autoridade dos céus para te ajudar, para orar por você, para serem bênçãos na tua vida. Tem pessoas que verdadeiramente são discípulos de Jesus, de Cristo. Não deixe que ninguém com pensamentos de incredulidade, pessoas que não acreditam no seu milagre, pessoas que não acreditam em você, naquilo que você carrega. Não deixe que religiosos venham querer discutir, falar que não vai dar certo, que não dá, roubando a autoridade que já está sobre a sua vida. Roubar o milagre que já foi liberado dos céus para você. Creia. Se você clamou, se você está orando, tudo é possível para aquele que crê. Quando Jesus entra numa história, Jesus não entra para te deixar no vácuo. Ele deixa para fazer ele entra para fazer a diferença. Ele entra para trazer cura, vida eterna, restauração. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a glória. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.